Alô você! Aqui com o professor André, vamos para a correção aí dos simulados da Metavix concursos para a Ogmos Espírito Santo 2022. Nós então fizemos um simulado aí baseado no que vai ser a prova, baseado na banca, com questões muito parecidas com o que a banca aí vai colocar. Certo? Então você vem agora, vamos corrigir essa provinha aí que muita gente fez, foi disponibilizado aí para os nossos alunos. Bom, gente, você chega na prova, senta lá, você olha a primeira questão, sempre aí as primeiras questões são de português, geralmente. Aí você vê aquele texto, o que você faz? Então, a recomendação da maioria dos professores de concurso é: não leia o texto, certo? A primeira coisa, você tem que ir nas questões que sejam mais rápidas para você. O que é mais rápido? O que você faz mais rápido? Você vai nelas primeiro. Você é rápido em matemática, vai lá na questão de matemática, mas não vai numa questão onde você tenha muita leitura logo de cara. Por quê? Principalmente porque você está iniciando a prova, sua mente ainda está vindo lá de fora, você ainda não está numa sequência mental muito forte na prova. Você vai ler um texto gigante, não dá. Isso aí vai atrapalhar você a fazer uma boa prova. Você às vezes vai ficar ali lendo aquele texto, às vezes duas, e vai atrapalhar você na sequência da prova, porque você vai perder muito tempo ali. Então, sempre tem que pensar nisso na hora que você está fazendo uma prova, certo? Não leia o texto, vá direto para a pergunta. Às vezes a pergunta que está ali, tem um texto ali, mas a pergunta não tem a ver com o texto, certo? Então você dá uma olhada no título do texto, dá uma olhada no rodapézinho e vai para a primeira questão, certo? Para dar uma lida na hora que você, claro, for para as questões de português, que às vezes vai começar em matemática, às vezes pode ser que você comece em informática, às vezes pode ser que você comece em inglês. É o que eu falei, aquilo que for mais rápido para você, você vai lá e inicia naquela prova. Depois você vai para a mais difícil, tá? Nunca deixe a mais difícil por último, porque a mais difícil você já está cansado. Você não vai ficar resolvendo coisa difícil quando você já está cansado, certo? Então, você pega aquilo que é mais rápido para você e depois você pega, em segundo lugar, as questões mais difíceis, que seu cérebro já está pronto para recebê-las. Então, vamos ver aí a primeira questão. A nossa primeira questão aí, ela está falando de generalização, tá? Vou fazer uma leitura aqui para vocês aí da questão. Nós temos aqui: sobre o texto acima, é correto afirmar que... Então, nada muito, é só você vai ver o que é correto. Então, marque aí a palavra correto, tá? Porque a palavra correta é uma palavra-chave, certo? E aí nós temos 5 opções, né? Primeira aí, letra A: as drogas escravizam somente. Somente é uma palavra generalizante. Então, você tem aí a palavra somente na primeira, certo? Isso é uma palavra generalizante. E essa primeira questão fala de generalização realmente. O que é generalização? Generalização, afirmar algo 100%, certo? Quais são os textos mais generalizantes que existem? São os textos de religiões, textos religiosos, porque ela afirma que aquilo é 100%, né? Então, cada religião afirma que a sua religião é verdadeira e única, e todas as outras são cópias, ou são coisas que não são a religião verdadeira. Então, generalização é isso num texto, é afirmar que algo é 100%, que algo é a única verdade que existe. Então, você tem que prestar muita atenção nisso, porque generalização não vem em prova de concurso, tá? Nenhum texto em prova de concurso é generalizante. É sempre um texto que faz uma certa relatividade. Então, qual o contrário de generalização? Generalização é contrário àquilo que é relativo, tá? Que é relativo. Então, o que é relativo não é generalizante. Então, generalização não é o que é relativo, um é o contrário do outro, certo? Então, você tem que prestar atenção nisso. Então,
Como eu falei, não há textos totalitários. Totalitários são generalizações, textos de 100%, textos que afirmam a verdade como única, certo? É aquilo que a gente sente repulsa, sente ódio quando você lembra da Segunda Guerra Mundial, em que você aí afirmava a supremacia branca, que isso é um texto generalizante, entendeu? É um texto totalitário. Você afirma algo que é 100% e o resto é nada, entendeu? Então, isso é um texto totalitário. Aí, expressões como único, tudo, jamais, nunca, denunciam a generalização. Existem algumas palavras que denunciam textos generalizantes, certo? Então, você tem que prestar atenção nisso, ou generalizações. Então, nós temos aí no texto a ideia, as drogas, somente é uma generalização. Isso quer dizer que não está no texto, certo? Porque não é somente. Para o especialista, todos os que são escravos da droga, pensam todos é generalização, todos não pode aí. Aí nós temos a letra C. As palavras grifadas no primeiro parágrafo indicam generalização. Aí quando você vai no primeiro parágrafo, você vê muitas e algumas. Muitas e algumas, gente, muitas e algumas, não está dizendo tudo, não está dizendo todo, tá? Então, isso aí é uma relativização, está relativizando. Então, quando você coloca lá o muitas e o algumas, você está relativizando. Isso não é generalização, certo? Aí o que afirma essa questão? Essa questão C está afirmando: as palavras grifadas no primeiro parágrafo indicam generalização? Não, muitas e algumas não são generalização. Aí você tem a letra D. A retirada da expressão muitas vezes alteraria a informação, certo? Aí você tem, muitas vezes, retirada no texto, altera a informação, altera, porque a informação, o que é muitas vezes, não é sempre, certo? Se você retirar o muitas vezes do texto, você está indicando que é sempre a questão. Então, você não pode retirar. Deixa eu ver aqui. Então, gente, muitas vezes é uma coisa que está dizendo, está fazendo a relativização do texto. Esse muitas vezes é para relativizar o texto. Se você tira os muitas vezes, está dizendo que é sempre. Você está afirmando aquilo como uma generalização. Então, isso altera a informação? Altera a informação do texto. Nós temos aí a letra D como resposta. E você aí tem a letra E. Se você tem a letra, se você não sabia o que era relativização e o que é generalização, você, claro, leu o texto só para procurar se o advogado foi morto ou não, né? E realmente, lá no último parágrafo, fala que o advogado não foi morto. Então, está aí a resposta da número 1 da nossa prova, letra D, certo? Agora, nós vamos para a número 2 aí. Nós temos aí uma charge, né? E essa charge, né, a menina no final bate na outra e coisa e tal, pode-se concluir que o autor da tira acima foi irônico, foi lascivo, foi ingênuo, foi usurpador, foi remediador, tá? O que é, geralmente, quando você vê um texto, os textos, na maioria das vezes, são irônicos. O que é ironia? Ironia é você pregar uma coisa e na prática fazer outra, tá? Isso que é ironia. Você diz uma e a outra, e diz o contrário daquilo, entendeu? Então, isso é ironia. E os textos, na maioria das vezes, são irônicos, tá? Então, uma charge aí, geralmente, traz uma ironia que é feita pela menininha, que no final bate na outra porque a outra tinha falado a verdade. Isso é irônico, porque geralmente a gente, né? Nos textos, a gente tenta dizer, falou a verdade, que legal, que gesto legal, mas ela bateu nela. Então, isso aí é um tipo de ironia, né? Então, nós temos aí ironia. Bom,
lembrando, charge, gente, na maioria das vezes você tem ironia aí, você tem duplo sentido nas charges, tá? Ironia, duplo sentido, as charges geralmente trazem isso, por isso que elas geram humor. O humor é gerado com ironia e com duplo sentido. Então, charge, 3 ideias: humor, duplo sentido, ironia. São 3 ideias que geralmente vêm em charges aí, tá? Então, charges, ironia, duplo sentido, né? E humor. Isso que é a ideia de charge. Vamos aí para a questão número 3. Então, na questão número 3, nós temos aí uma outra charge, né? Falando aí, pobreza, cada jovem com a sua, né? E tem um rapaz aí tirando sarro dos meninos pobres de rua, porque ele tem um monte de coisa e esses meninos não têm, né? Então, você olha no título, pobreza, cada jovem com a sua. No título já nos ajuda muito. Sempre dê uma olhada no título, tá? Nunca deixe o título passar em branco. O título sempre diz muito sobre o texto, principalmente as charges, tá? Você nunca pode deixar passar palavras escritas. Então, quando você tem um texto que tem palavras escritas em imagens, você sempre tem que levar em consideração as duas coisas. Você tem que olhar as palavras escritas e as imagens e juntar as duas, sempre. Não pode ser só uma das duas, tá? Se você levar em consideração apenas as palavras escritas ou apenas a imagem, você está podendo cometer um erro aí na hora da resolução. Então, sempre leve em consideração nessas charges, nessas pequenas historinhas com imagens, o que está escrito e o que está visto, a imagem também, né? Então, a gente vê aí 5 alternativas e o título está relacionado às crianças que pedem esmola? Não. O título está exclusivamente relacionado à criança que está no carro? Não. A palavra pobreza apresenta 2 significados? Sim, é isso aí, ó. A palavra pobreza está apresentando aí 2 significados, certo? A pobreza de espírito do jovem, que fica tirando sarro das crianças, e a pobreza das crianças que não tem aqueles objetos. Então, a pobreza aí tem 2 significados. Bom, aí nós temos então a questão número 4. Leia o texto abaixo. Você não vai ler o texto, vai direto para a resposta, para ver aí. Pode-se afirmar que o texto acima informa apenas sobre distribuição de livros, questiona a iniciativa do morador de rua, valoriza a iniciativa e os governos, desvaloriza os governos, não aconselha a seguir o exemplo. Então, nós vemos que não tem um título e nós vemos que aquele rodapé final não informa nada de importante aí, a não ser comunicação para a cidadania. E cidadania, gente, tem a ver aí com cidadão, com governo e coisa e tal. Se nós temos aí a questão de governo, então nós temos aí, nós já podemos aí verificar aí a primeira informa apenas sobre distribuição de livros? Não, porque é questão de cidadania, tá? Então a primeira já pode deletar, retirar aí da questão. Então nós temos aí, questiona a iniciativa do morador de rua, valoriza a iniciativa e os governos, desvaloriza os governos, não aconselha a seguir o exemplo. Qual dessas ideias? Nós teríamos que ler o texto nessa questão aqui, certo? Porque essa questão aqui é uma questão que realmente é interpretativa do texto, tá? E aí você sempre dá uma olhada no primeiro parágrafo, muito bem olhado, tá? A partir de hoje, dia do escritor, começa a circular na cidade de São Paulo uma genial bicicleta criada por um morador de rua. É a bicicleta que vai andar pelo centro distribuindo livros para quem não tem acesso a livro e a coragem de entrar numa biblioteca. E os dois últimos parágrafos, principalmente quando o parágrafo for bem pequenininho no final. São ideias simples e geniais como essa que mostram como é possível fazer muito com pouco dinheiro, apostando na inventividade. É muitas vezes o que ocorre ao contrário nos governos, onde se faz pouco com muito dinheiro. Aí ele criticando o governo, se faz pouco com muito dinheiro. Então está desvalorizando os governos? Está sim, está desvalorizando o governo, certo? Então nós temos aí letra D, desvaloriza os governos. A gente leu então o primeiro parágrafo e os 2 últimos parágrafos para ter uma ideia do início e do final, que a gente consegue tirar a essência do texto. Muitas vezes,
Quando você está num texto assim, que está pedindo uma ideia para você ver qual a ideia geral, central do texto, você vai encontrar as ideias centrais baseadas no primeiro e no último parágrafo, se for grande o último parágrafo. Se o último parágrafo for tiver 2 linhas só, você vai no penúltimo, lê o penúltimo ou o último parágrafo. Tendo o primeiro e o penúltimo, você vai ter o início do que se fala e o que o autor quer tirar daquilo. Então, ele vai colocar aquilo que ele está falando e o que ele quer tirar daquilo, utilizando o primeiro e o último parágrafo. Aí você vê a ideia central do texto só com esses dois, tá? Com esses dois você já consegue fechar aí a questão que fala qual é a ideia central do texto, certo? Então, vamos para o próximo aí. Nós, então, temos a questão número 5. A questão número 5 põe um texto e pergunta, pode-se afirmar sobre o texto, é informativo porque apresenta uma linguagem denotativa? Define uma forma de investigar a realidade, preferindo errar, analisando fatos, aceitá-los? Compreender a ideia presente no texto em questão significa, por exemplo, perceber que nos verbos exercê-lo e aceitá-los, tanto lá quanto lo, funcionam como elementos de retomada, respectivamente, de razão e de fenômeno. Então, ele põe 3 informações aí e ele quer que você julgue quais informações aí estão corretas. Então, a gente vai aqui dar uma olhada na questão de conotativo e denotativo. Isso aqui é muito importante. Pode cair na prova de vocês, tá? Já que a banca dá muita preferência a esse tipo de questão, né? Em vez das questões lá de sintaxe ou das questões de morfologia. Ela prefere esse tipo de questão mais significativa, de significado, né? Então, nós temos aí conotativo e denotativo, que são possíveis questões aí que pode cair na prova. Quando você olha conotativo, o que é conotativo? Conotativo tem a ver com sentido figurado, e sentido figurado quer dizer figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem têm sentido conotativo. Então, todas as figuras de linguagem são sentido conotativo. Lembre-se disso, tá? Sentido conotativo é o sentido figurado, são as figuras de linguagem. Tá? Enquanto o sentido denotativo é o sentido do dicionário, é aquele primeiro sentido das palavras, aquele que vem logo no dicionário falando qual o sentido daquela palavra, e é o sentido informativo. Através do sentido denotativo nós informamos, porque a informação é o sentido de dicionário, usado com palavras de dicionário, certo? É assim que se informa as coisas. Você não pode usar conotação, sentido figurado para informar nada. Então, todo texto informativo é feito com linguagem denotativa, aquela linguagem que tem o sentido primeiro do dicionário, certo? Então, a primeira afirmativa aí está correta, certo? Aí nós temos a segunda afirmativa, que fala, define uma forma de investigar a realidade, preferindo errar, analisando fatos, aceitá-lo. Isso aí, gente, ele está reduzindo o que está escrito no texto, certo? O texto é justamente essa frase reduzida. Então, essa frase está só repetindo o que está escrito no texto, ou seja, essa frase é correta. Aí nós temos a letra 3, a terceira ideia aí, para ver se ela está correta ou errada. Só que, quando ele fala lá do lá, ele está dizendo que o lá está puxando a questão da razão, só que no texto você olha, não tem razão no texto escrito. Então, ele não pode estar referindo a razão. O que é o lá e o lo? O lá e o los, eles são pronomes, certo? Os pronomes oblíquos átonos, que são esses aqui, oblíquos, o que eles fazem? Eles ficam no lugar de algumas palavras, para que você não precise repeti-las. Em textos, é praticamente obrigatório a repetição das palavras, certo? Você lá, o canto, eu
vou usar o canto. Eu falei o canto, eu vou usar o canto. Eu falei o canto 2 vezes. Então, em vez de usar o canto, o que eu faço? Certo? Já que no texto, quando você está fazendo uma escrita, fazer isso é um erro de português. Você pega essa palavra aqui, certo? E usa a técnica dos pronomes oblíquos. Essa técnica tem lá. Eu fiz uma aula só sobre essa técnica, como usá-la, como fazer. Então, como que você vai usar aqui, ó? Canto singular, singular masculino. Então, você vai usar o o, certo? Que o o se usa para objeto direto e o canto aí é objeto direto. Aí, o que você faz? Vai usar o o aqui, você corta o R e põe traço L. E lo, o canto, eu vou usá-lo, certo? Então, aí você coloca um acentinho aqui, eu vou usá-lo, aí você consegue substituir a palavra canto para que ela não seja usada 2 vezes. Então, os pronomes oblíquos átonos, que são esses aqui, ó, vou botar aqui os pronomes oblíquos átonos para vocês. A, o, as, os, e, es, se, me, nos e vos. Então, esses são os pronomes oblíquos átonos, tá? Esses 4 aqui são feitos para objeto direto, enquanto esses aqui são feitos para objeto indireto. Essa partícula C, aquela partícula C, que a gente tem uma aulinha só sobre ela, que ela é uma das palavrinhas mais complicadas da língua portuguesa. Assista os meus vídeos que estão na nossa plataforma. E a partícula C, eu tenho uma técnica que você pode decorar todos os usos da partícula C. Não é decorar, é uma técnica em que você vai aprender a usar essa técnica. A técnica é assim, ó. Você vai fazer uma tabelinha assim, certo? Com objeto indireto, objeto direto, adjunto adverbial e sujeito. E aí você vai usar a partícula C, né? Nessa técnica. Eu ensino você a usar a partícula C nessa técnicazinha e você vai levar no dia da prova, colocar do lado da questão, caso apareça na questão, e você vai acertar olhando como se fosse uma fórmula. Tá? Você não vai precisar ficar decorando todas as formas da partícula C. Você vai só ter que aprender a usar a fórmula, levar a fórmula no dia da prova e acertar a questão de partícula C sem titubear. Não titubeia, não. Vem aqui com o professor André, que o professor André te ajuda a melhorar o seu potencial para provas. Mas você tem que ir lá na plataforma, meus vídeos estão lá, prontinhos para você, com várias técnicas já prontinhas para você acertar questões no dia da prova. Vem cá, vem comigo, vamos aprender, vamos entrar nesse concurso, vamos entrar no cargo público. Vem comigo que eu vou te ajudar. Então, esse lá aqui não pode retomar a palavra razão, porque a palavra razão não tem no texto. O lá, lo, a, o, as, os pronomes oblíquos só podem retomar palavras que estão no texto. Então, quando a gente olha lá no texto, a gente percebe que razão não está lá. O problema é que o Criador nos deu inteligência, os Criadores nos deu inteligência para exercê-la. Exercer a inteligência significa analisar tudo que nos é proposto, pois prefiro errar analisando fatos e fenômenos do que aceitá-los passivamente. Exercê-la. Exercer o quê? A inteligência. Então, o lá está retomando inteligência e não razão. Então, essa aí está errada. Certo? Então, você só tem a 1 e a 2 corretas aí, certo? 2 correta, 1 e a 2 correta. Vamos para 4. Lendo atentamente, é possível perceber que o tradutor comete um erro que fere a norma culta.
E aí nós temos no texto, o problema é que o Criador nos deu inteligência para exercê-la, aí nós temos. O problema é que o Criador nos deu inteligência para... Isso aí está meio esquisito o modo aonde essa frase está colocada. O problema é que o Criador nos deu inteligência para exercê-la. Ou seja, aí tem um problema, né? Então, não sei se foi na tradução aqui no próprio, mas o problema é que o Criador nos deu inteligência para exercê-la. Tem um probleminha aí, não tem? Mas aí pergunta lá, lendo atentamente, é possível perceber que o tradutor comete um erro que fere a norma culta da língua portuguesa? Fere sim, está correta essa questão, tá? Ela realmente, é possível perceber que o tradutor comete um erro que fere a norma culta da língua. Aqui a gente não está entendendo essa primeira passagem. Na questão 5. E então nós temos VVFV. VVFV, letra C aí da questão, aonde você tem aí verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro as questões, tá? Então, a análise foi feita, nós vimos algumas ideias, certo? Ideia aí dos pronomes oblíquos átomos. Esses pronomes oblíquos átomos, a partícula C, estão já na plataforma prontinha, essa aula prontinha para você aprender, enriquecer aí os seus métodos de fazer prova de concurso, tá? Vai lá, que lá você aprende, que lá você vai ter mais no dia da prova. Vamos para a próxima. Vamos para a questão 6 aí da nossa prova, né? A polícia norueguesa está analisando a possibilidade, aí nós temos então um texto, né? O texto acima, aí nós olhamos, não tem título, né? Mas tem aí o final, em entrevistas, Breivik, que defende posições de extrema-direita, afirmou esperar passar o resto da vida atrás das grades. Então, em entrevistas, nós temos aí aquele rodapé finalzinho, lá, onde fala. O texto acima pode ser considerado uma carta ao leitor, uma notícia editorial, um artigo de opinião, uma resenha crítica. Se está falando que é entrevistas, né? Provavelmente é uma notícia, né? Então, a polícia norueguesa está analisando a possibilidade de acusar. Aí nós estamos vendo a linguagem de notícia mesmo. Então, está falando lá que é entrevista, lá no rodapézinho, tá? Do texto. Realmente, entrevista é uma notícia, certo? Se o cara foi entrevistado, está dando uma notícia aí para o público. Então, tem que ficar prestar muita atenção. Às vezes, o rodapé te ajuda a analisar a questão, você não precisa ficar lendo o texto direto. E lembre-se, primeiro nós vamos ver qual é a pergunta. Depois que você vê a pergunta, é que você vai no texto, vai fazer aquela análise rápida, tá? Mas dá uma olhadinha no rodapé antes de começar a ler o texto, porque às vezes o rodapé traz já a resposta para você, caso você realmente tenha estudado algumas ideias, algumas questões aí de interpretação de texto, visto alguns textos, visto mais ou menos como se faz esse tipo de questão, certo? E aqui é o momento, tá? Toda vez que eu estiver fazendo uma questão de interpretação de texto, prova, vem comigo. Eu vou fazer várias provas da banca até o dia, tá? Da prova mesmo da Ogmos. Você tem que estar comigo para a gente interpretar junto, para você conhecer as questões, para você chegar no dia da prova pronto para fazer uma prova desta banca. Porque mais importante que conhecer a matéria é conhecer o tipo de pergunta que a banca traz. Porque aí você vai estar preparadíssimo no dia da prova. Na hora que for dar a questão, você vai conseguir ler rápido, você vai conseguir encaixar a resposta rápido. Você vai saber se você não sabe ou se você sabe na hora, não vai ficar lendo várias vezes, tá? Porque você já conhece o modo como a banca faz as questões, faz as perguntas. Então, esteja comigo para a gente fazer essas provas sempre, para a gente trabalhar juntos aí e fazer essas questões serem o seu passo para dentro da Ogmos, no Espírito Santo, para você ser um futuro estivador aí e ganhar aquele salário bonitinho, né, que tem lá para você. Então aí nós temos a questão 7. A questão 7 está meio fora dos parâmetros aqui, mas tudo bem.
Marque a opção em que há erro na identificação da classe da palavra destacada. Então, você tem que grifar a palavra erro, tá? Você está passando, está lendo a questão. O que você, primeira coisa que você vai grifar em cada questão que você está passando? A afirmativa ou a negativa, tá? O que ele está pedindo? Ele está pedindo erro, então vai lá e grifa a palavra erro, porque isso vai te ajudar a ver rápido o que você está querendo, entendeu? Se você perder isso de vista, você pode errar a questão, e isso seria um problema grave aí, tá? Bom, então nós temos aí várias frases, tá? Ele quer saber da palavra destacada. Então vamos ver aí quais são as ideias das palavras destacadas aí, tá? Bom, às vezes você está querendo fazer isso rápido, marcar uma questão, mas não é assim que se faz, tá? Não se faz as coisas muito rápido, senão você pode ficar sem uma questão na prova. E ficar sem uma questão da prova é deixar pelo menos umas 50 pessoas passando na sua frente aí, tá? Você não pode errar uma questão que às vezes pode ser fácil. E para você saber que é fácil, você tem que estar comigo, certo? Vem com o professor André lá, questão de morfologia. Lá, você vai lá na nossa plataforma, você vê o texto de morfologia do professor André e eu vou te dar essa tabelinha aqui, lá vou explicar ela detalhadamente, que eu vou usar aqui, tá? Para fazer essa questão. Então, vamos lá. Então, nós temos a tabelinha do professor André aí, tá? A tabelinha é assim, substantivo, verbo, advérbio e adjetivo. Aí nós temos aqui, do lado de fora desse retângulo aí, artigo, pronome e numeral. E nós temos aqui em cima pronome. Bom, como nós sabemos, substantivo, adjetivo, advérbio e verbo estão aqui dentro do retângulo, porque eles são as classes gramaticais que têm significado. Toda vez que você encontrar um significado, uma palavra que significa, tem que ser essas 4 classes gramaticais. Então, aqui significa, aqui tem signo, significante, significa alguma coisa. Essas aqui, elas só fazem ligação, conexão, aumentam o sentido dos significantes, tá? Mas elas em si, elas não têm significado nenhum, são vazias de sentido. Tá? Então, nós temos que prestar primeiro isso aí. Bom, então nós temos aí a tabelinha do professor André e nós temos a primeira questão. Júlia é uma executiva sem parâmetros. Bom, nós temos aí o sem, certo? A palavra sem na letra A. E o sem, nesse caso aí, sem parâmetros, não tem parâmetro nenhum, né? E você, Júlia, é uma executiva sem parâmetros, você tem uma palavra sem sentido, sem significado aí, tá? Nós temos parâmetros, executiva, como que ela é uma executiva? Como? Sem parâmetros. Então, você tem uma ligação entre duas palavras através do sem, tá? Dessa palavra sem aí. Não tem nenhuma palavra que liga aqui, tá? Aqui são palavras que apontam. Essa aqui está ligando. Ligação é feita pela preposição, tá? Preposição e conjunção. A preposição, ela liga palavras. Enquanto a conjunção, ela liga orações. Então, nós temos aí uma que liga palavras e uma que liga orações. Preposição liga palavras, conjunção liga orações. Elas não apontam para ninguém, elas só ficam ligando aí os termos, certo? Agora vamos para a letra B. Ricardo odeia que lhe digam o que é certo. E nós temos aí, digam o que é certo. Nós temos o ozinho aí na letra B. O ozinho está dizendo que é artigo. O artigo ele só tem uma função na língua, apontar para o substantivo. Cadê o substantivo? Não está aí. Não tem substantivo aí. Ó, provavelmente essa é a nossa resposta, tá? Porque você não está vendo um substantivo na frente do o está perguntando para o quê.
Então, esse provavelmente é a nossa resposta. Nós vamos ficar de olho nesse aqui, já que esse aqui ficou difícil. Pode ser uma preposição, parece uma preposição, mas aqui o "o" está dizendo que é um artigo, mas artigo tem função de apontar para o substantivo. Vamos para a letra C. Na letra C aí nós temos, em tempos de mudança de era, é preciso estar atento em tempos de mudança de era. Então, nós temos aí mudança de era. Está dizendo que esse era aí é um substantivo, certo? Para ser substantivo, a gente coloca o "a". É mudança da era? Da era, sim, mudança da era. Então, se coube o "a" na frente, o "a" artigo, então realmente é um substantivo. Aí, você encontra o substantivo através do uso do artigo. Você conseguiu colocar o artigo na frente da palavra, mudança da era. Então, esse "era" aí é um substantivo, tá? Podia ser um verbo. Para ser verbo, tem que ter o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu era, tu eras. Aí, em tempo, eu era, é preciso estar atento? Eu era, não dá eu era aí, entendeu? Então, esse "era" aí já não é um verbo. Esse "era" aí, ele é um substantivo, já que a principal ideia aí foi colocar o artigo e transformar ele e verificar se ele é realmente um substantivo. Então, deu certo o artigo, então é assim que nós usamos ele aí, tá? Aí nós temos: os homens assistem perplexos à revolução hormonal. Está dizendo aí adjetivo para a palavra perplexo. Vamos ver se é adjetivo mesmo. Aí a gente vai ter que colocar várias, né? Assistem perplexos. Para começar, uma palavra de sentido, significado. Se é significado, ela ou é substantivo, ou é adjetivo, ou é advérbio, ou é verbo. São as palavras com significado. Então, vamos botar a frase aí no quadro. Os homens assistem perplexos. Os homens assistem perplexos. Aqui, perplexos. Então, nós temos a palavra grifada perplexo. Aí nós temos, pegar a tabelinha, começar do verbo. Quem assistem? Homens. Aqui tem um substantivo, o verbo aponta para substantivo, como aqui, ó. O verbo aponta para substantivo, tá? Homens o quê? Não é homens perplexos? Então, esse perplexo também está indicando substantivo, ó, porque está falando dele. Quem indica substantivo ou é verbo ou é adjetivo, ó, e tem significado. Como nós achamos o verbo já, então perplexo só pode ser o adjetivo, porque são homens perplexos, certo? Homens assistem, eu assisto, tu assistes, ele assiste, nós assistimos, assistir, eles assistem. E perplexo, eu perplexo, tu é perplexo. Não tem esse verbo aí não. Então, perplexo não é um verbo. Homens perplexos, homem é um substantivo, adjetivo é o termo que aponta para ele e tem significado. Porque numeral, pronome e artigo não tem significado. Tá? Perplexo, então, é um adjetivo aí. Não entendeu isso aqui? Tem que ir lá na plataforma, vai lá na plataforma, assiste essa aula, para você entender como faz questões desse tipo. Aí o que vai acontecer? Você vai lá para a prova, chegou uma questão desse tipo aqui, onde você tem que usar morfologia, tu coloca isso aqui no lado, você vai estar preparado para analisar, depois de você ter assistido a aula e feito exercícios. Você coloca isso do lado da questão e faz a questão olhando para isso aqui e vai ajudar você a analisar. Então, nós temos aí na letra D, realmente perplexo é adjetivo. Então, perplexo é um adjetivo. Correto. Vamos para a letra E. Na letra E, nós temos aí o assustado ouvinte desviou-se do caso. Mesma coisa, nós botamos no quadro o assustado ouvinte. O assustado ouvinte desviou-se do caso. Então, ele está dizendo que esse assustado é adjetivo. Vamos dar uma olhada nisso. Quem desviou-se do caso? O verbo indica
é quem desviou-se. Foi o ouvinte que desviou-se ou foi o assustado que desviou-se? O ouvinte desviou-se, né? Porque a pessoa que está desviando é esse cara aqui. Então, aqui nós achamos um substantivo. Então, assustado ouvinte, o assustado está apontando para o substantivo. O substantivo não pode apontar para o outro, não. Se esse aqui já é o substantivo, quem indica substantivo e tem significado, tá? Ou é verbo ou é adjetivo. Verbo é esse. Então, esse aqui é o adjetivo. Então, nós temos aí outro adjetivo, certo? Então, nós ficamos entre a primeira, a letra A e a letra B, tá? E nós, o que faz uma preposição? Liga a palavra. Então, tem que ter uma palavra antes, uma palavra depois, e ele tem que estar no meio. Vamos ver se isso está acontecendo lá? Ó, Júlia é uma executiva, um artigo, ó. O artigo uma está indicando o substantivo, uma executiva. Então, nós temos uma palavra antes, uma executiva sem parâmetros. Os parâmetros, nós temos então outro substantivo depois, ó. Nós temos uma palavra substantiva antes, uma palavra substantiva depois, tem que estar no meio um ligador, tá? Quem é o ligador que liga um substantivo a outro substantivo? Só pode ser uma preposição. Preposição liga substantivo ao outro. É o único jeito de você ligar um substantivo ao outro é pela preposição, tá? Então, a letra A tem que ser preposição mesmo. E aí, esse cara aí não é o artigo. Realmente, ele não é o artigo. Isso aí é um pronome, né? Pronome aí, o pronomezinho que está aí no meio, fazendo papel aí, parecendo um artigo, né? Que acontece muito. Ricardo odeia que lhe digam o que é certo. Ele está no lugar de aquilo que é certo. Então, esse ozinho, ele está no lugar de aquilo, e aquilo é um pronome. Ou seja, o é um pronome. Certinho? Viram? Tabelinha. Vem na minha aula, vai lá na plataforma. Assiste essa aula. Preste muita atenção, faz exercício baseado nela. Ela pode ajudar você a melhorar sua capacidade de fazer provas. Ela e as outras tabelinhas que eu já falei antes aqui, tá? Então, vamos para a próxima aí. Bom, nós então temos a número 8. Número 8, em relação à oração, os princípios relevantes inserem-se na filosofia dos grandes pensadores. O termo dos grandes pensadores pode ser classificado como... Aí nós temos adjunto adverbial, objeto direto, objeto indireto. Então, nós não temos mais a tabelinha de morfologia. Agora, nós vamos para a tabelinha de sintaxe. Agora, a nossa questão é de sintaxe. Então, sintaxe tem outro modo operante. É outro conjunto de regras, né? E aí, a gente já começa colocando a nossa tabelinha de sintaxe aí para trabalhar. Que é essa tabelinha aqui, ó. PN aponta para ADV, OI, OD. Tá? O que isso quer dizer? Que nós temos aí o verbo núcleo, né, que ele vai apontar tanto para um, quanto para outro, tá? Quanto para outro. Então, sempre que você tiver um verbo núcleo, os complementos naturais do verbo que é núcleo são objetos indiretos, adjuntos adverbiais e objeto direto. Mas, por que verbo núcleo? Porque não estamos na morfologia. Na morfologia, nós temos um verbo só. Na sintaxe, um verbo é chamado de núcleo do predicado e outro verbo é o verbo de ligação. Vamos botar aqui em vermelho, verbo de ligação. Aqui. Verbo de ligação. E que na frente do verbo de ligação nós temos predicativo. Predicativo é um adjetivo. Tá? E lá em morfologia nós chamamos de adjetivo, aqui nós chamamos de predicativo. É um adjetivo do sujeito, né? Adjetivo lá do sujeito. Ambos os verbos, como lá apontam para o substantivo que está antes deles,
Mas aqui, na sintaxe, o que é mais importante não é o sujeito, o mais importante é o complemento. Então, nós temos que entender os complementos de objeto indireto, adjunto adverbial, objeto direto e predicativo do sujeito. São os complementos que nós temos que entender. Tá? E como verificar se é um verbo núcleo ou se é um verbo de ligação. A primeira regra aí de verificar se é um verbo núcleo ou verbo de ligação. Ele andava doente. Ele andava adoentado. Ele andava muito. É simples. A diferença do verbo núcleo para o verbo de ligação é que quando você tira o verbo da oração, o verbo de ligação mantém sentido, mantém conexão, sentido, enquanto o verbo núcleo perde todo o sentido, porque ele é núcleo. Se você tirar um núcleo, uma pilha, desliga. Então, o verbo núcleo é como se fosse a pilha, como se fosse o centro operacional da oração. Já o verbo de ligação, não. O verbo de ligação é só uma ligaçãozinha. O sentido da oração ainda continua, mesmo que meio truncado, ainda continua. Então, vamos lá, vamos ver isso aí? Vamos retirar aqui. Ele andava adoentado. Ele adoentado. Ele adoentado faz sentido. Você consegue entender o sentido dele adoentado, não consegue? Ele andava adoentado, ele adoentado, você ainda entende o sentido. Por quê? Porque esse verbo andava aqui é um verbo de ligação. Você consegue tirar e o sentido oracional ainda se mantém, certo? Já o segundo, ele andava muito. Se você tira o andava, ele muito, não faz sentido algum. Quando você tira o verbo e não faz sentido algum, quer dizer que o verbo é núcleo. É como tirar uma pilha. Desligou, tá? Desliga totalmente. Então, esse aqui é verbo núcleo. Então, essa é a diferença do verbo de ligação para o verbo núcleo. O verbo núcleo não pode ser retirado da oração de maneira alguma, porque a oração desmonta o sentido totalmente, tá? Já o verbo de ligação, se você tirar o verbo, ainda se mantém algum sentido, algum significado. Você ainda consegue entender alguma coisa do sentido original, tá? Então, essa é a diferença básica entre VN e VL. Tá? Isso é para a prova. Lá na prova, se você fizer isso, você vai acertar sempre, entendeu? Não é para você ir lá para o dicionário ou ir para a vida e fazer essas coisas, porque aí tem muitas técnicas de achar verbo de ligação, achar verbo núcleo e coisa e tal. Aqui é uma técnica de acertar questões. Certo? Numa prova, isso aqui é para pôr. Uma prova onde você tem que marcar X. Tá? Então, não esqueça, nós estamos fazendo aqui para marcar X na resposta certa. E essa técnica aqui é incrível. Você achou VN, que é o verbo núcleo, certo? Agora, a partir daí, você pode verificar se é adjunto adverbial, se é objeto indireto ou objeto direto. Então, numa prova, como que você vai verificar isso? De maneira rápida, sem perder muito tempo pensando o que é mesmo? Primeiro você vai analisar se o termo que está sublinhado vem do verbo, tá? Vem do verbo. Se ele vem do verbo, certo? Tá tranquilo, o termo inteiro vem do verbo, é isso aí. Se vem do verbo, primeiro você tem que levar em consideração que ele é um adjunto adverbial. Sempre comece analisando como adjunto adverbial. Primeiro você vai analisar como adjunto adverbial se ele é singular ou se é plural. Ou seja, às vezes, aquele termo que está ali só fica no singular, não passa para o plural. Ou ele só está no plural, não passa para o singular. Então, se ele não consegue fazer uma variação, se ele não consegue variar, então ele é adjunto adverbial, ou seja, só tem singular ou só tem plural. Mas tem alguns advérbios que ainda passam por isso, tá? Ainda podem ter singular e plural. Então, você tem que fazer uma segunda análise ainda para descobrir que é adjunto adverbial, caso não passe pela primeira análise. Então, você faz o seguinte, verifica se o termo é dentro de. Se for dentro de, então, ele é
adjunto adverbial. Como assim, professor? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Apareceu uma prova aqui no interior, mais ou menos assim, ó. Ele estava lá, ele verificou em seus cérebros. Em seus cérebros. Estava assim. E o termo sublinhado em seus cérebros, muita gente achou que era objeto indireto, porque objeto indireto é um termo que tem preposição. Foram lá e colocaram preposição. Do nada. Mas aí você tem que analisar sempre primeiro que se o termo sublinhado vem do verbo. Verificou onde? Em seus cérebros. Opa, vem do verbo, vem o termo inteiro do verbo. Então ele ou é objeto indireto, ou adjunto adverbial, ou é objeto direto, porque vem do verbo que é núcleo, não pode retirar. Aí então você vai analisar primeiro se o termo sublinhado é adjunto adverbial. Ele verificou em seu cérebro ou em seus cérebros. Tem singular e plural. A primeira verificação não deu nada. Vamos para a segunda. Dentro de. Ele verificou dentro de seus cérebros. Deu certo dentro de seus cérebros. Você substituiu o em pelo dentro de seus cérebros e você conseguiu formular a frase do jeito que ela está. Então, se couber o dentro de, é adjunto adverbial sim, tá? Então, verificou dentro de seus cérebros faz com que você perceba que é adjunto adverbial. Então, adjunto adverbial é o termo sublinhado que vem do verbo núcleo, certo? Que é ou singular ou plural, ou é dentro de. Tem que ser uma dessas opções aí, tá? Certo? Aí você acha o adjunto adverbial. Mas se você não entendeu isso agora, vai lá na minha aula de sintaxe, lá na plataforma, já tem isso lá muito bem explicadinho, com vários exemplos, tá? Então, primeiro você verifica se é adjunto adverbial, depois você vê, tem preposição? Verificou, não é adjunto adverbial, mas nesse caso é. Começa com preposição, é objeto indireto, tá? Depois que você analisa se é adjunto adverbial. Não esqueça. Existem aí, vamos botar aí 5.000 adjuntos adverbiais e 300 objetos indiretos apenas. Então, é muito mais adjunto adverbial com preposição do que objeto indireto com preposição. Então, nunca leve em consideração que é objeto indireto, porque existe muito mais adjuntos adverbiais com preposição, tá? Aí, se não coube aqui, não coube na preposição, aí é objeto direto, tá? Então, terceira hipótese, objeto direto. Tá? Vamos entender isso melhor. Vamos analisar aí a questão da prova. Então, nós temos aí, na letra A, que o termo sublinhado dos grandes pensadores, na filosofia dos grandes pensadores, é adjunto adverbial, depois objeto direto, objeto indireto, adjunto adnominal ou complemento nominal. Então, você primeiro vai no verbo. Insere-se, é o verbo que diz. Insere-se. Insere-se o quê? Aí você liga diretamente insere-se com o termo destacado. Insere-se dos grandes pensadores? É isso que está escrito aí? Insere-se dos grandes pensadores? Ou insere-se, ou é filosofia dos grandes pensadores? É filosofia dos grandes pensadores. Então, filosofia, aí você tem dos grandes pensadores. O termo insere-se, ele diz, insere-se o quê? Na filosofia dos grandes pensadores. Então, o termo destacado, que é dos grandes pensadores, está vindo de quem? Do termo filosofia, certo? Então, ele vem do termo filosofia, não vem do verbo.
Se não vem do verbo, se não vem do insere-se, não é insere-se dos grandes pensadores, o termo destacado não está vindo do verbo, está vindo do substantivo, do nome. Se está vindo do nome, é nominal. É um termo nominal, porque está vindo do nome. Então, não é um termo verbal. Então, você já pode riscar aí objeto indireto, adjunto adverbial e objeto direto, porque esses termos aí são verbais, eles vêm do verbo, não vêm do nome. Quais são os termos que vêm do nome? Complemento nominal ou adjunto adnominal. Esses dois termos vêm de um nome. Então, dos grandes pensadores vem do nome filosofia, tá? Agora, para eu saber que é adjunto adnominal, complemento nominal, é setinha, tá? Como assim setinha? Eu tenho que saber se é filosofia. A filosofia está apontando para os grandes pensadores, ou dos grandes pensadores está apontando para o termo filosofia, tá? Quem está auxiliando quem nessa história aí, tá? Certo? É aquele termo amor de mãe e amor à mãe. Tá? Amor de mãe é a mãe que ama. Então está vindo a mãe que ama. Está vindo de lá para cá. Amor à mãe é ama a mãe. Está vindo daqui para lá. Então esse aqui é um adjunto adnominal. E esse aqui é um complemento nominal. Essa que é a diferença básica. É os grandes pensadores que filosofam, ou filosofa os grandes pensadores? Filosofa dos grandes pensadores. E aí, qual é o lado? É isso que você tem que pensar aí. Os grandes pensadores, a filosofia indo naquela direção, filosofando os grandes pensadores que filosofam. Tá? Então, insere na filosofia dos grandes pensadores. Qual é o lado que vai? Tá? Aí é essa mesma ideia. É a mãe que ama? É os grandes pensadores que filosofam? Ou é essa filosofia, né, dos grandes pensadores? Né? Aí nós temos que ver isso direitinho. Então, insere-se dentro da filosofia. Insere-se dentro da filosofia. Então, a ideia é que insere-se dentro de uma filosofia. E qual filosofia é essa? É uma filosofia feita pelos grandes pensadores. Então, os grandes pensadores fizeram essa filosofia. Então, o termo certo é que a filosofia está nessa direção. Se está nessa direção, complemento nominal aí na cabeça, tá? Então, nós temos aí um complemento nominal. Filosofia dos grandes pensadores. Então, letra E. Vamos a 9. Quanto à acentuação, verifique a opção. Gente, se você não entendeu muito complemento nominal e adjunto adnominal, não se preocupe tanto, tá? Isso aí, geralmente, nessa banca, ela não cai muito. Eu peguei essa questão aí, mas por quê? Porque eu vi muitas questões de adjunto, objeto indireto, adjunto adverbial, objeto direto, e eu queria expor isso aqui, expor adjunto adnominal, para vocês entenderem um pouco disso, tá? Mas vai cair mais perto disso aqui, ó, dessa facilidade aqui, do que dessa dificuldade aqui, tá? Então, eu trouxe um pouquinho mais difícil aí, para a gente ter um pouquinho mais, um problema um pouco maior, para eu poder falar mais sobre o assunto e inserir mais ideias, tá? Então, por isso que eu trouxe essa questão aí. Vai ser mais simples do que isso quando cair na prova, tá? Então, isso aqui é só um exemplo para a gente falar, conversar sobre a questão, entender várias ideias aí. E não esqueça, isso aqui está lá na plataforma, bem explicadinho, bonitinho. Você vai decorar essa fórmula, vai usar essa fórmula no dia da prova e vai poder acertar a questão, tá? Vamos para a 9. Então, temos a 9 aí, que é de acentuação. Quanto à acentuação, verifique a opção que todos correspondem à mesma regra. Então, nós temos a ideia de mesma regra aí. Aí, o que você vai fazer no dia da prova? Apareceu questão de acentuação, você vai botar a fórmula de acentuação lá, tá? Então, pega a fórmula de acentuação lá, que eu coloquei lá na plataforma, que eu vou colocar aqui agora para você. Então, você vai pegar
a formulazinha e vai colocar. Lá está bem explicadinho como é que usa, tá? As, os, em, quiens, mono, aqui par não, hiato, i, is, o e os. Aí você tem a exceção, que a exceção aí você tem ditongo e NH. E você tem os proparoxítonas, que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, você acentua todas as proparoxítonas. E está aí nossa formulazinha de acentuação. Através dessa fórmula aí, nós podemos acertar a questão. Então, nós temos aí Pará, café, fé e baú. Bom, primeiro nós temos que ver se é oxítona. Parece que todas são acentuadas na última sílaba, ó. Então, nós temos aí Pará, café, fé e baú. Então, vamos aí. Pará, café. Nós temos aí baú. E nós temos aí fé. Bom, qual é a primeira regrinha aí que a gente aprende lá na nossa aulinha? Caiu inteirinho aqui é monossílaba. Se tem uma sílaba anterior, é oxítona. Então, tem uma sílaba anterior, é oxítona. Caiu inteirinho aqui é monossílaba. Aqui, ó. Pé está inteirinho aqui. Enquanto café, pará e baú estão com uma sílaba anterior. Então, são diferentes. Ainda tem o hiato. O hiato, você acentua sempre quando aparecer um i, u, is e us forte. E está aqui, ó. Então, aqui você tem 3 regras. 3 regrinhas aí, tá? Você tem a regrinha do hiato, aqui. Aqui você tem oxítona, e aqui você tem monossílabo. São 3 regras diferentes. Então, você olhou aqui, ó. Oxítona, terminada em E ou S, acentua. Oxítona terminada em A ou AS, acentua. Hiato é o U sozinho, aqui o U sozinho aqui numa sílaba forte. E você tem monossílabo terminado em E ou S, acentua. Então, a regrinha está aqui, certo? Quer aprender a utilizar aquela tabela lá? Vai lá na plataforma. Essa aula está completinha lá, a aula de 40 minutos. Aqui eu não posso fazer 40 minutos de uma aula aqui, né? Mas lá na plataforma essa aula está lá, tá? Aí vamos para a segunda. Tem xícara, alcoólico, princípio e veículo. Então, você tem mais palavrinhas aí. Essas já são maiores. Xícara, vamos separar. Princípio. Alcoólico. Xícara, princípio, alcoólico, acho que é anônimo. Alcoólico e veículo. Então, para cá. Aí, então, nós temos oxítona. Certo? Caiu aqui é pro. Note que esse aqui realmente é pro. Tem que acentuar pro. Mas, ó, princípio está caindo aqui, ó. Não esqueça, princípio. Paroxítona terminada em io. Paroxítona terminada em io. Ó, io, que a gente chama de ditongo. Toda paroxítona terminada em ditongo é acentuada, tá? Então, uma paroxítona terminada em ditongo. A gente olha pela regra aqui. Quais paroxítonas são acentuadas? Quase todas são acentuadas. As que não são acentuadas é que são poucas. Você consegue verificar aqui, ó, as que não são acentuadas.
Quando termina em A, AS, ES, OOS, em ENS. Essas é que não acentuam. É o caso de hífen e hífens. Ambas são paroxítonas, certo? Só que hífen é paroxítono terminado em EN. E hífens, paroxítono terminado em ENS. Ó. ENS está aqui. Então, eu não acentuo. Eu não acentuo terminado em A, AS, ES, OOS, em e ENS, tá? Então, hífens não acentua. Já hífen é terminado em EN. EN não está aqui. Aqui está EM. EN não. Então, se não está aqui, eu acentuo qualquer paroxítona que não seja terminada nesses sinais, tá? Então, hífen acentua e hífens não acentua, tá? Vai lá ver as regrinhas. Ó, você vai ter um quadrinho desse aqui prontinho. Você ainda pode fazer esse quadrinho aqui, ó, que vai ajudar você na hora da prova separar a sílaba rapidamente, tá? Aí você tem viúva, caráter, faísca e hífen. Então, vamos para a próxima. Viúva, caráter, e o outro é hífen. Hífen. Acabei de falar hífen, né? Hífen, paroxítona, né? Então, aí você vê aqui, faz aí a separação silábica, lembrando, ó, todas eles são paroxítonas, né? Só que aí você lembra que aqui embaixo também cabe o hiato, ó. Certo? O hiato são aqueles que têm I, U, Is e Us. Lembra que eu coloquei lá na tabela? Aqui embaixo cabe o hiato, ó. Ó um Is aqui, ó. Ó um U aqui, ó. Então, essas duas regras são de hiato. Então, são duas regras de paroxítona e duas de hiato. Quer dizer, não estão todas as regras de paroxítona só não, tá? Todos eles são paroxítonos, mas eles acentuam por hiato. Então, essa aí também, não, aí você tem céu, dó, pé e véu. Céu, dó, pé e véu. Mais uma aí, tá? Então, botando aqui. Céu, dó, pé e véu. Aqui tudo no monossílabo, né? Cabe inteirinho aqui, ó. Não tem nenhum hiato, não. Hiato é se tivesse I, U, Is e Us. Não tem I, U, Is e Us sozinho. Então, tudo monossílaba. Essa é a questão correta aí da prova, tá? Então, nós estamos aí na questão correta, letra D. E a última aí, câmera, príncipe, jacaré e próximo. Aí nós temos, né, câmara, é próximo, jacaré, a regra jacaré vem aqui, ó. Jacaré quer dizer, enquanto você tem uns que acentuam aqui, outros que acentuam lá na oxítona, quer dizer, nada a ver, né? Então, aí também está errado. Então, gente, viram a tabelinha? Essa tabelinha é usada para muita coisa na acentuação. Com ela você pode fazer acentuação rapidamente, ver as regras rapidamente. As regras, gente, mudaram, não esqueçam disso, tá? Você não pode confiar na sua memória, tá? Não pode. A memória pode levar você ao erro, ainda mais que o professor de português está elaborando uma questão, já pensando em como ele pode fazer ela ficar mais difícil, ela ficar um pouco mais complicada, como pode fazer você se embolar. Então, você tem que pensar nisso, tem que pensar que ele vai fazer a questão pensando em você e pensando na melhor maneira em que você pode cometer algum erro bobo. Por isso, você estando com as regras lá, fica muito mais fácil.
E não é aqui que aprende a regra, aqui não. Aqui eu estou resolvendo problemas, aqui eu estou resolvendo isso aí, certo? Uma prova. Você tem que olhar lá na plataforma, na minha aula, onde eu explico detalhadamente como é que você resolve através dessa tabela, tá? Então, vamos para a próxima aí. Aí a questão 10 com a partícula C, né? Como que eu trabalho a partícula C aí? Então, vamos dar uma olhada nessa partícula C, como eu consigo trabalhar ela. Então, já vimos os pronomes oblíquos átonos, a partícula C, mais um pronome oblíquo átono aí, só que ele é o pronome oblíquo átono mais complicadinho, né? Então, nós temos que ter uma certa habilidade para resolver ele. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aquela tabelinha, aquela que vocês já aprenderam agora mesmo, tá? Verbo núcleo, objeto indireto, objeto direto, adjunto adverbial, e aqui nós colocamos o termo sujeito, que é o termo que está faltando. E aí nós transformamos a tabelinha com a partícula C. Como que nós vemos a tabelinha através da partícula C? Como que nós trabalhamos ela? Então nós vamos trabalhar de forma, ó. Se tiver sujeito, certo? Sempre que tiver sujeito, o verbo vai ficar de uma maneira. Quando não tiver sujeito, o verbo vai se comportar de outra maneira. Então, aqui nós estamos relacionando o sujeito e o verbo. Então, tem sujeito, o verbo se comporta de uma maneira. Não tem sujeito, o verbo se comporta de outra maneira quando tem a partícula C. Então, é isso que nós vamos olhar aqui. O comportamento do verbo, certo? É concordância verbal isso aqui. Partícula C é concordância verbal. Então, nós temos, então, se nós não temos sujeito, se não tem sujeito, o que acontece quando não tem sujeito? Quando não tiver sujeito, nós temos a partícula passivadora, voz passiva. Voz passiva, se for objeto direto, e nós temos indeterminação na ação de quem? Do sujeito, né? Do sujeito, se for ou objeto indireto ou adjunto adverbial. Então, se não tem sujeito, como que o verbo se comporta? O verbo se comporta tendo indeterminação do sujeito, caso esses dois, e voz passiva, caso esse aqui. Aí, agora vamos pensar. Se tiver sujeito, o que é concordância? O que é uma concordância verbal? Uma concordância verbal é simplesmente concordar com o sujeito é singular, singular, plural, plural. É isso que é concordância. Concordância é singular, singular, plural, plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai estar no plural. Isso que é concordância. Então, como que vai se dar a concordância aqui nesse caso? Vai se dar assim, ó. Se o sujeito estiver no singular, verbo no singular. Se o sujeito estiver no plural, verbo no plural. Aí nós temos refere-se ao problema. Refere-se ao problema. Primeiro nós temos que verificar, tem sujeito ou não? Essa que é a ideia principal. Aí você coloca, para saber se tem sujeito, você coloca o ele ou eles aqui, tá? Ele ou eles, tá? Você vai colocar ele aí de propósito. Ele refere-se ao problema? Ele refere-se ao problema. Então, aqui tem sujeito. Se tem sujeito, o verbo concorda com o sujeito. Como o sujeito é oculto ou indeterminado, está certo sempre. Certo? Porque o sujeito oculto ou indeterminado, o verbo já vai concordar com ele naturalmente. O problema é quando não tem sujeito, tá?
Aí não tem sujeito. Aí você vai ter que ver se o verbo concorda com o objeto direto ou se o verbo fica no singular. Por quê? Porque é indeterminação. Se for indeterminação, o verbo fica no singular. Nesse caso aqui, ó. Se tiver objeto direto, mesma coisa que sujeito. Verbo no singular, porque o objeto direto está no singular. E verbo no plural, porque o objeto direto está no plural. Então, vai concordar aqui. Certo? Então, vamos aqui a fazer a prova. Está lá. Vende-se casa. Primeira coisa, é ele vende-se casas? Não, ele vende-se casas, está errado. Tá? Não existe um sujeito aí, certo? Se não existe sujeito, nós temos que verificar se casas é objeto direto, objeto indireto ou adjunto adverbial. No caso, é um objeto direto. Por quê? Porque não funciona como adjunto adverbial, porque nós aplicamos aquela regrinha de adjunto adverbial. No caso aí, a regrinha de adjunto adverbial é singular, plural ou dentro de, que não cabe nenhum dos dois, não tem preposição, então só pode ser objeto direto aí, tá? Então, objeto direto, o verbo concorda com o objeto direto. Se o objeto direto estiver no plural, o verbo tem que estar no plural, e nota, o verbo não está no plural. Está escrito vende-se casas, e o correto é vendem-se casas. Por quê? Porque o objeto direto tem sujeito. O que acontece quando tem a partícula ser? O verbo concorda com o objeto direto. Se o objeto direto é no singular, o verbo tem que ficar no singular. Se o objeto direto estiver no plural, o verbo tem que ficar no plural. Ou seja, vendem-se casas, está correto. Vende-se casa, está correto também. Mas vende-se casas é um erro de português, porque a palavra casas não concorda com o verbo. Ou seja, está escrito casas é vendida, casas não é vendida. Casas são vendidas ou casa é vendida. Então essa aí está incorreta. Como nós estamos querendo o quê? Verifique a opção que se encontra em desacordo com a concordância. É essa, é a letra A. A letra A está incorreta. Aí você tem a letra D. Precisa-se de funcionários. Aí tem a preposição. Se tem a preposição, ou é objeto indireto, ou é adjunto adverbial. Tanto faz. O verbo vai ficar no singular. O verbo está no singular, ó. Se for objeto indireto, adjunto adverbial, é indeterminação do sujeito. E se for indeterminação do sujeito, o verbo sempre fica no singular. Ou seja, o verbo está no singular, está correto. Errado estaria se o verbo estivesse no plural. Aí estaria errado, tá? Sendo o complemento qual que for. Não importa o complemento. E aí nós temos que verificar. Não esqueça, não tem sujeito essa frase, tá? Não tem sujeito, olha lá. Ele precisa-se de funcionários não existe. É precisa-se de funcionários, só isso. Requer-se caseiro. Ele requer-se caseiro? Não, requer-se caseiro não tem sujeito também. Mas note, é outro objeto direto caseiro, tá? Ou seja, o caseiro é objeto direto, tem a partícula ser, então nós estamos falando de voz passiva, certo? O ser é uma partícula passivadora. Então, se é uma partícula passivadora, singular, singular, plural, plural. No caso, aí requer-se, está correto, porque está no singular, igual caseiro. Letra D, queremos funcionários. Aí tem o sujeito, nós, ó, nós, sujeito oculto, então está correto de qualquer jeito. Porque tem sujeito, concorda com o sujeito é oculto, é o nós, e ponto final. Alugam-se bicicletas, bicicletas objeto direto. Objeto direto concorda com o verbo, não tem sujeito. Se o objeto direto está no plural, o verbo tem que estar no plural. Bicicletas alugam-se. Bicicletas são alugadas, né? Que seria aí a voz passiva, tá? Então é isso, essa questão aí, letra A, através dessa tabelinha, não esqueça, só aqui eu estou ensinando a aplicar a tabela. É só aplicação, tá? Aplicação no dia da prova. Aqui demora porque eu estou falando, explicando um pouco para vocês, para as pessoas que não conhecem ainda. Mas se você é aluno aqui da Metavix, tá?
E você tem que conhecer isso, que está lá na plataforma. Eu coloquei lá. Então, vá lá e estude. Tá? Você que é aluno Metavix e não conhece isso ainda, tem lá. Se você já conhece, meus parabéns. Eu estou ensinando você a usar aquilo que você aprendeu lá. Tá? Aquilo que você já viu lá. Agora, você está tendo um pouquinho mais de saber como se usa isso. Tá? Vamos para a próxima. Então, número 11, quanto à pontuação, acordei, saí, voltei. Então, nós temos aí a tabelinha, quanto à pontuação, marque e acerte. Então, nós temos aí pontuação, certo? Pontuação, gente, cuidado com pontuação, tá? Pontuação, o que você tem que ficar mais de olho na pontuação, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Vamos manter essa tabelinha aqui, tá? Certo? Vamos manter essa tabelinha aqui. Vou botar aqui o objeto direto de volta aqui. Objeto direto. O que você tem que saber sobre pontuação? A pontuação é o seguinte, entre sujeito... Opa, tirar esse partícula C daqui. E vamos voltar àquela tabelinha que eu já coloquei antes lá, né? Para objeto indireto, adverbial. Essa é a tabela principal de sintaxe, essa faz muitas funções. Então, entre sujeito, o verbo e os seus complementos, nunca pode haver uma vírgula, uma única vírgula, nunca. Pode ter um termo ali no meio, entre duas vírgulas, que esteja destacado, mas nunca entre sujeito, verbo e seus complementos. Então, vamos ver isso aí. O rapaz veio de Paris. Ó, entre rapaz, sujeito, verbo e o complemento, que esses três termos aqui são chamados de complementos do verbo. Então, o objeto indireto, adjunto adverbial e o objeto direto são os complementos verbais, são os complementos do verbo, certo? Então, entre sujeito, verbo e complemento, nunca pode ter uma vírgula. Qualquer vírgula que tiver aqui está errada, mas a gente pode inserir termos. Ó. O rapaz é filho do Zé, filho do Zé. Só que é o rapaz que veio, não foi filho do Zé, então nós temos que botar entre vírgula. E às vezes vem assim, ó. O rapaz, filho do Zé, veio. Cuidado com isso aí, tá? Aqui tem que estar entre vírgula. O rapaz, filho do Zé, veio de Paris. Então, esse termo é um termo destacado que não faz parte da oração original. Então, veio... Aí está escrito lá, apesar de tudo, de Paris. Então, às vezes vem aqui, o rapaz, filho do Zé, veio, apesar de tudo, de Paris. Ó, o apesar de tudo tem uma vírgula antes só, cadê a outra? O termo complemento tem que estar aqui. O que acontece aqui? Essas vírgulas que estão inseridas no meio da frase, elas ajudam a ligar os termos chaves. O termo-chave é o rapaz, veio de Paris. Essa é a oração-chave. As outras são inserções. E a vírgula, ó, nos ajuda a saber onde são as pontes, ó. Certo? Onde são as pontes para você achar a oração original. É assim que você verifica a vírgula. Além disso, a vírgula também pode ser lista de compra, tá? Então, lista de compra, mas cuidado que a lista de compra às vezes é um complemento do verbo, tá? Então, o primeiro termo, ele não tem vírgula, entre verbo e o primeiro complemento não tem vírgula. Mas se vier repetindo termos iguais, aí você tem que virgular tudo, tá? Termos iguais. Então, vamos dar uma olhada aí, as vírgulas. Acordei, saí, voltei. Então, acordei, saí, voltei. Você tem 3 orações, 3 verbos
Note que você terminou uma oração, a oração é tudo que está em torno do verbo. O que você faz quando termina uma oração? Ou você põe o ponto, ou você põe a vírgula, ou você põe ponto e vírgula. Você tem que destacar essa primeira oração de outra oração que vai começar com outro verbo. Então você tem que separar as orações sempre, tá? Uma da outra. Certo? Senão se elas ficam grudadas, há um erro de vírgula e há um erro de pontuação. Certo? Não pode ficar grudado as orações. Se tem dois verbos, eles têm que estar ligados por algum termo ou tem que ter uma pontuação destacando um do outro. O caso que está aí na letra A, ó. Acordei é um verbo. Saí, outro verbo. Voltei, outro verbo. São 3 ações diferentes. São 3 orações diferentes. Então está certo. A letra A está correta. Nós estamos achando a correta. Ela aí, tá? Aí você tem a letra B. Ele comprou arroz. Ele comprou arroz, gente. Arroz é objeto direto do verbo comprar. Então não pode ter a vírgula entre o verbo e o seu complemento. Entre verbo e complemento não pode ter a vírgula. Então essa primeira vírgula está errada. Só que depois tem uma lista de compra. Aí sim, todos eles são objetos diretos. Como se fosse uma repetição de objetos diretos. Tem que estar a vírgula e pode ter o ezinho no último. Mas o primeiro vírgula aí está errado, a letra B está incorreta, porque ele comprou arroz, não pode ter vírgula. Ainda que longe, fiz o que é certo. O ainda é ainda que, tá? O termo é ainda que. Ainda que. Então, ainda que é um termo. Ele está com uma vírgula aí entre ele e o que. Está errado isso, tá? Ainda que longe, fiz o certo. Então, eu fiz o certo. Ó, eu fiz o certo é uma oração completa. Então, o que tiver antes dele tem que ter uma vírgula antes, tá? Então, você tem lá, eu fiz o certo. Fiz o que é certo. Ponto. Eu fiz o que é certo. Se tiver alguma coisa antes do fiz o que é certo, tem que ter uma pontuação, uma barreira para destacar. Então, tem que ter pelo menos uma vírgula aqui, tá? Como está ali no texto. Só que a vírgula que está errada é a anterior, não essa. Essa está correta, tá? No dia da pátria e das crianças, haverá nessa cidade festas. Qual é o verbo? O verbo é haverá. Haverá nessa cidade festas. Haverá festas nessa cidade. Então, a oração começa em haverá, tá? Antes de haverá tem que ter uma barreira, tem que ter uma pontuação, tá? Então essa pontuação está faltando aí, certo? Então tem que ter uma vírgula antes aí do haverá, e o haverá, o sujeito é festas, tá? O sujeito aí é festas. O haverá está no singular, por quê? Porque o haverá está no sentido de existir, de ocorrer, e com o verbo haver no sentido de ocorrer, ele fica no singular sempre, e isso cai muito em prova. Olha a minha aula lá, que isso está explicado lá em uma das minhas aulas, tá? Dá uma olhadinha lá. Então, você tem um haverá, que vai ficar no singular, mas o sujeito dele é festas. Ele está se relacionando a festas, e não ao termo anterior. O termo anterior tem que estar virgulado aí, porque essa vírgula tem que existir. Por quê? Porque entre sujeito, verbo e complemento não pode ter vírgula, mas o que está antes e o que está depois tem que estar destacado dessa oração, tá? Com alguma pontuação, não precisa ser só vírgula. Vírgula porque a vírgula é a mais comum, pode ter ponto, pode ter várias pontuações aí que está destacando uma oração da outra, tá? E aí, nós temos eu principio o absurdo de mim mesmo. Não é princípio que está aí não, gente. Cuidado com esse negócio de você
A palavra princípio é uma, principio é outra, o verbo principiar. Eu principio, tu principias, ele principia. Nós principiamos, vós principiais, eles principiam. Então, eu principio é o sujeito, eu, mais o verbo. Entre sujeito e o seu verbo não pode haver vírgula. Então, essa vírgula aí está incorreta, tá? Não tem vírgula nessa oração. Então, fizemos aí a questão de pontuação, rapidinho. Vamos para 12. Levando em consideração o contexto atribuído pelos enunciados, empregue corretamente um dos termos propostos pela alternativa entre os parênteses. Então, aí nós temos aí, o atacante aproveitou a jogada distraída e deu o cheque no adversário. Qual é o cheque? É com CH ou com X? Aí, no caso, é com X, né? Certo? Porque cheque com X é aquele cheque do xadrez, do cheque no adversário. E cheque com CH é aquele cheque que você tira do banco, né? Então, nós temos aí 2 cheques diferentes aí, tá? O visitante pôs no cavalo, despediu-se de todos e seguiu viagem. Então, nós temos aí cela com S, certo? Cela com S é cela de cavalo, cela com C é cela de prisão. E, na sequência, no presídio, todos os ocupantes foram trocados de cela, com C aí, né? O filme que assisti pertence a... Qual é a sessão aí? Sessão das 10. Nós temos sessão com SS. Então, nós temos aí letra A como resposta da questão, tá? Então, nós temos aí 3 sessões, né? Sessão, quando você vai assistir um filme, você tem sessão com SS, certo? Quando você... E você aí tem mais 3 sessões, né? Tem sessão do Congresso, certo? E você aí tem a sessão com C cedilha e tem a sessão de supermercado, aquela sessão que você vai acessar, que é com SS e com C, tá? Vamos para número 13, nós temos uma charge, né? Ei, cara, eu sabia que os caraíbas chamavam Jaci de Lua e Emboi de Cobre, e aquilo, papacapim, como os caraíbas chamam aquilo? Aí um monte de árvore cortada, progresso. Não tem título, mas nós temos as imagens, tem que ficar muito de olho nas imagens, tá? E ficar de olho no que está escrito. Não encontramos nos quadrinhos um tom de... Aí nós encontramos no quadrinho um tom de perplexidade, de crítica, de descontentamento, de desencanto, mas de aprovação não, tá? A aprovação não está no quadrinho, certo? Ele não aprova a questão do desmatamento. Então, é o único tom aí que não está nos quadrinhos. Nós temos aí a número 14, certo? Analisando-se a ironia presente no último quadro, a palavra progresso significa... Então, ó aí, ironia de novo, quadrinhos, ironia, tá? Geralmente um quadrinho é usado para fazer ironia. Então, nós temos aí ironia de novo, a ironia de que há uma coisa que foge, né, do que ele estava trazendo antes, né? Então, isso aí é ironia em quadrinhos, tá? Então, sempre prestando atenção nisso. Então, você tem aí, analisando essa ironia presente no último quadro, a palavra progresso significa... Então, vendo aí que você está usando progresso para... que ele está usando a palavra progresso para dizer que as árvores foram cortadas, então você tem aí a palavra destruição como progresso, letra E, porque ele usou a palavra progresso para dizer do desmatamento, das árvores sendo cortadas. Então, o progresso, naquele sentido ali, é uma destruição, tá? Letra E aí, certo? É a questão da ironia, né? Progresso não é progresso, é destruição. Isso é o irônico. E nós temos aí uma questão de regência. Regência do verbo chamar. A regência do verbo chamar, ela não tem uma só, ela tem pelo menos 3 tipos de regência, 3 preposições que o verbo chamar, ele coloca aí, tá? Então, nós temos que ver isso aqui, é regência. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão de regência aí. Ó, o verbo chamar no segundo quadro apresenta o mesmo sentido presente na seguinte frase. Então, chamar o quê?
Como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Então, eles chamam aquilo de progresso. É igual do primeiro parágrafo, ó. Chamam Jaci de lua, chamam Mimbói de cobra, chamam ao desmatamento de progresso. Então, ó, chamam isso de algo de alguma coisa, algo de alguma coisa. Então, aí o verbo chamar está assim, ó. Chamar alguma coisa de outra. Então, está usando essas preposições aqui, ó. Está usando a regência com o objeto direto e com o objeto indireto com a preposição de, tá? Agora vamos olhar aqui as alternativas. Ó, os índios chamaram os deuses para protegê-lo. Os deuses para. Então, está chamando alguma coisa para. Então, aqui, na primeira alternativa, está utilizando outra regência. Regência onde você tem um objeto direto e o objeto indireto com a preposição para, não com a preposição de. E isso aí é que é regência. Qual preposição está sendo usada? Aonde estiver usando a preposição de, é a resposta correta, tá? Onde estiver usando a preposição para, é a outra regência do verbo chamar, tá? Ele quer que você veja qual é a regência que está sendo usada nos quadrinhos. Lá nos quadrinhos está sendo usada a regência com a preposição de. Então, você vai achar a alternativa em que também há a regência com a preposição de, tá? E aí, quando você olha, letra C, Cava chamou o Papa Capim de covarde. Aí nós temos a preposição de, nos outros é a preposição para, tá? Essa é a resposta. Então, gente, assim eu termino aqui a minha correção da prova, a minha correção aqui da provinha da Metavix. Esse simulado aí vai ajudar você, tá? Não esqueça, participe de todos os simulados nossos, participe das aulas ao vivo. Hoje à noite tem aula ao vivo aí com um professor, aula ao vivo de informática, né? A princípio é essa nesse momento, né? A menos que haja algum problema aí com um dos nossos professores. Mas hoje, aí nós temos ainda aula ao vivo, hoje às 7 horas da noite, tá? Então, vem assistir com a gente a nossa aula ao vivo. Então, gente, até a próxima aí, né? Com o professor André. Vamos para a aula! E agora mesmo, o professor de matemática vai entrar com resolução aí da prova de matemática, tá? Fiquem ligados, professor de matemática aí, resolvendo a prova de matemática em 5 minutinhos aí, para você. Aqui a Metavix faz só para você.